pessoal, essa é a sexta videoaula de análise de circuitos desenvolvidas pelo PET Elétrica. Na aula anterior, a gente viu o teorema da superposição, e na aula de hoje, a gente viu o teorema de Thevenin. Então, o teorema de Thevenin. Você tem vários tipos de circuitos, dentre eles circuitos lineares, circuitos só de resistores, que são circuitos resistivos, e os circuitos com dois terminais. E se você conseguir que seu circuito em análise seja a interseção desses três tipos de circuitos, você pode pegar e fazer o equivalente de Thevenin. O teorema de Thevenin, ele diz que um circuito linear resistivo e de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, o equivalente de Thevenin. O que é esse equivalente de Thevenin? É um circuito formado por uma fonte de tensão em série com um resistor. Ou seja, você vai pegar todo o seu circuito, que pode ter 6 fontes, 20 resistores, não importa. Você pode transformar ele em apenas um circuito com uma fonte de tensão e um resistor em série. Nesse teorema, aquela fonte de tensão, ela tem a tensão de Thevenin, que é a tensão de circuito aberto nos terminais do circuito considerado. E aquela resistência que está em série com ela é a resistência de Thevenin, que é a resistência equivalente vista pelos terminais do circuito considerado. Então, a gente vai pegar aqui esse circuito A e quer calcular o equivalente dele, que vai virar simplesmente um VTH, que é essa fonte de tensão, em série com esse RTH. E não importa o que tenha no circuito A, no final ele vai virar só isso. A gente tem dois casos para calcular esse equivalente de Thevenin. O primeiro caso é o circuito sem fontes dependentes, onde para calcular VTH é preciso simplesmente deixar os terminais do circuito aberto. Então, a gente vai pegar aquele circuito A e deixar os terminais dele em circuito aberto. E essa tensão vista por esses terminais é o nosso VTH. E agora, para calcular o RTH, desativa-se todas as fontes e calcula a resistência equivalente por meio da associação de resistores. Então, no final que você fizer isso tudo, desativar as fontes e calcular essa resistência equivalente nesses terminais, a gente vai conseguir esse nosso equivalente. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente pede para determinar o equivalente de Thevenin para o circuito à esquerda dos terminais A e B. Presta atenção aqui que eu já indiquei minha polaridade nesses terminais A e B. Isso aqui vai ser importante na hora de desenhar a nossa fonte, e mostrar a nossa tensão de Thevenin. Então, primeira parte é o cálculo da tensão de Thevenin, que é deixar apenas os terminais do circuito em circuito aberto. Então, tirei aquele resistor que a gente tinha aqui e deixei os terminais de circuito aberto, terminal A e B. Agora, quando você tem esse terminal aqui em A e B, como aqui você tem uma malha aberta, na verdade você não tem uma malha, né? Você tem só os terminais aqui abertos, você não tem corrente passando aqui, já que está em circuito aberto. Ou seja, aqui em R4 não vai passar corrente. Isso significa que a tensão em R4 é zero. Então, aqui, só para vocês não esquecerem que a tensão dele é zero, então isso significa que ele não vai entrar nas nossas equações. Você também pode perceber que essa tensão VTH é a mesma tensão que passa nessa fonte de corrente, tá vendo? Já que eles estão em paralelos. Então, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, fazendo aqui a equação dessa malha A, a gente vai ter que menos 15 mais 6IA mais 12 IA mais B é igual a zero, porque IA e B estão somando aqui. Logo, 18IA mais 12B é igual a 15. Agora aqui na malha B, essa corrente, já que aqui não tem uma malha, essa fonte aqui ela só participa dessa malha B. Então, a corrente de B tem que ser exatamente essa corrente aqui da fonte, 2 A. Então, IB vai ter 2 A. Substituindo na equação 1, a gente vai ter que IA é igual a menos 0,5 A. A gente agora se perguntando por que a gente está calculando essas correntes, a gente só quer essa tensão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a equação dessa malha B, e usando a lei das tensões de Kirchhoff, e ao invés de simplesmente... Aqui você não pode fazer na supermalha, já que é aberto. Então, você vai calcular essa tensão aqui nessa fonte, que vai ser a mesma tensão de Thevenin, que é o que a gente faz agora. Na malha B, a gente vai ter que menos VTH, que é a tensão aqui nessa fonte, menos porque aqui é o polo negativo da fonte, aqui é o polo positivo da fonte, então passando nesse sentido, no sentido de gerador, mais 3IB mais 12IA mais IB vai ser igual a zero. Então, VTH vai ser igual a 24 volts.
Então, recapitulando, para calcular VTH, a gente só precisou deixar esses terminais de circuito aberto. Agora a segunda parte é o cálculo do RTH, que é a resistência equivalente percebida pelos terminais. Lembrando, para calcular RTH, você desativa as fontes do circuito. E esse circuito aqui é só de fontes independentes, então você pode desativar todas elas. E lembrando como é que desativa, né, as resistências, as fontes. Fonte de corrente vira circuito aberto, fonte de tensão vira curto-circuito, como a gente viu no na aula do teorema da superposição. E aqui a gente vai calcular a resistência equivalente entre as resistências aqui. Então a gente vai ter o paralelo de R2 e R1, que nos dá uma resistência de 4 ohms. E vira o circuito assim, com 3 resistências em série. Então, a gente vai ter uma resistência equivalente de 9 ohms. A gente vai fazer aqui a comparação do circuito inicial, que era esse circuito aqui com essas duas fontes, esses 4 resistores. E o circuito equivalente, a gente tem só a fonte de tensão em série com o resistor. E aqui a gente não mexe porque é a parte direita do terminal que a gente não queria incluir no equivalente. Agora, uma coisa importante é o sentido aqui desse VTH, que ele tem que ter o mesmo sentido, essa fonte, da polaridade indicada no começo nos terminais. Agora o segundo caso, que é o circuito com as fontes dependentes, que é um procedimento um pouco mais trabalhoso do que aquele que a gente viu anteriormente. Para calcular o VTH, é preciso ainda simplesmente deixar os terminais de circuito aberto. A gente vai pegar o circuito A, deixar os terminais de circuito aberto e ver quem é VTH. Agora, como a gente tem uma fonte dependente no circuito e quer incluir no equivalente Thevenin, a gente obrigatoriamente tem que incluir a grandeza de dependência da fonte. Para calcular essa resistência de Thevenin, a gente tem dois métodos. O primeiro método são as fontes fictícias, onde a gente pega o circuito A desativado, lembrando que a gente só desativa as fontes independentes, como a gente viu no teorema da superposição, e as dependentes continuam ativas, e a gente põe nos terminais A e B uma fonte fictícia. Essa fonte não existe no circuito e você pode dar o valor que você quiser para ela. Esse VF da fonte fictícia você escolhe. E o RTH vai ser dado por VF e IF, que é essa corrente que está passando pela fonte. Se a gente quisesse botar aqui uma fonte de corrente, a gente teria o IF, teria que calcular o VF para achar essa resistência de Thevenin. E um outro método é a razão entre VOC, que é a tensão de circuito aberto, e ISC, que é a corrente de curto-circuito. Então, a gente tem o circuito A, que tem aqui esse VTH, onde VOC é igual ao VTH. Então, você já economiza um tempo fazendo isso. Você já tem o seu VOC. Depois, você põe um curto-circuito nos terminais e calcula essa corrente de curto-circuito, ISC. Onde RTH é VOC dividido por ISC. Só para lembrar, você já possui a tensão de VTH, então o método se resume em calcular a corrente de curto-circuito. Para ficar mais claro, a gente vai fazer aqui um exemplo com essas fontes, que ele pede para calcular a potência em R5 utilizando o equivalente Thevenin. R5, esse resistor aqui à direita dos terminais A e B, e a gente quer fazer um equivalente para poder calcular essa potência. Só que aqui a gente tem essa fonte dependente. Então, quando a gente tem uma fonte dependente, que é incluída no equivalente, também tem que incluir a grandeza de dependência do equivalente, que aqui é uma resistência, que é esse R2. Então, aqui a gente tem que fazer um equivalente que inclua essas duas grandezas. Então, a primeira parte é calcular a tensão de Thevenin, que é para deixar os terminais de circuito aberto. Como a gente deixou em circuito aberto, a gente vai ter que VTH aqui, como está em paralelo com a tensão de R4, como está em paralelo com a tensão de G1, são todos iguais. E aplicando aí as correntes de Kirchhoff, eu tenho aqui V1 no VX e no VTH, que é o mesmo desse aqui. E aplicando essa lei para o nó V1, a gente vai ter que V1 é igual a 5 volts, que está ligado aqui diretamente na fonte. E para o nó VX, a gente tem que 5 menos VX dividido por 3 vai ser igual a VX menos VTH dividido por 2, mais VX dividido por 6. Que nos dá 6VX menos 3VTH igual a 10. Agora, analisando aqui o nó VTH, a gente tem que VX menos VTH dividido por 2 mais 0,5VX tem que ser igual a VTH dividido por 10.
Muitas pessoas acabam esquecendo de somar essa corrente aqui, mas vocês podem perceber que aqui é o mesmo nó, que é o curto-circuito. Então, isso aqui é a mesma coisa. A gente tem a nossa segunda equação, que 10Vx menos 6VTH é igual a zero. E resolvendo esse sistema, a gente tem que VTH é 50 terços. E a segunda parte é o cálculo da resistência de Thevenin. A gente vai fazer usando primeiro uma fonte fictícia, que aqui eu desativei todas as fontes, como era o método, e depois botei aqui a fonte fictícia de 1 volt. E a gente tem que calcular quem é esse IF que está passando aqui na fonte. Você pode estar se perguntando por que você não desativou esse G1 aqui. Mas pode lembrar da aula de superposição que eu disse que as fontes dependentes você não pode desativar. Você tem que deixar ela continuando no circuito. Aqui, a gente tem que RTH é VF sobre IF. E aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, chamei esse nó aqui de Vx e esse nó aqui de V2, que é a mesma coisa de VF, já que eles estão em paralelo. E com isso a gente já sabe que VF é igual a 1 volt, né? Já que foi o nosso valor definido. A gente vai fazer aqui a equação do nó Vx. A gente vai ter que Vx dividido por 3, mais Vx dividido por 6, mais Vx menos V2 dividido por 2 é igual a 0. Como V2 é igual a 1, a gente tem que Vx é igual a 0,5. Agora no nó V2, a gente tem que Vx menos 1 dividido por 2, mais 0,5 Vx, mais o IF, daqui da fonte que está chegando, tem que ser igual a 1/10. 1/10 é V2 dividido por R4 aqui. E resolvendo aqui, aplicando Vx nessa equação, a gente tem que IF é igual a 1/10. Como RTH é essa razão de 1, que é o VF dividido por 1/10, RTH é 10 ohms. Agora a gente vai fazer usando o método do VOC e ISC, onde o RTH é a razão de VOC e ISC. O que eu fiz? Fiz o curto-circuito aqui nos terminais A e B, botando aqui ISC é essa corrente que passa nesse curto. E R4 acabou ficando em paralelo com o curto-circuito. Logo, a tensão aqui em R4 vai ser igual a 0, assim como em G1. Então, no nó Vx, o que a gente tem? A gente vai ter aqui 5 menos Vx dividido por 3, que é essa corrente R1, tem que ser igual a Vx dividido por 6 mais Vx dividido por 2. Porque aqui ficou 0 volts, então ficaria Vx menos 0. Então, Vx é igual a 5 terços. E essa corrente de curto, ela tem que ser a soma de G1x, dessa corrente aqui, dessa fonte, mais o R3. Então, a gente tem que R3 é Vx dividido por R3, que dá 5 sextos. E G1 é 0,5 Vx, que é igual a 5 sextos. E a soma tem que ser ISC, logo, é igual a 5 terços. Você vê aqui em R4 ele não tinha tensão, ele também não tem corrente, aqui não tem diferença de potencial. Então, não tentem somar essa corrente aqui que você não vai conseguir. E como o VOC é igual ao VTH, que é igual a 50 terços, o RTH fica a razão 50 terços por 5 terços, que é igual a 10. Então, a gente achou o mesmo valor do R de Thevenin, que significa que está tudo certo. E agora a gente vai finalizar calculando a potência em R5. E aqui a gente ficou com o nosso circuito equivalente de VTH e RTH. Eles ficaram em série aqui com R5, pelos aqueles terminais, né? E a potência em R5 é dada por V em R5 ao quadrado, dividido por R5. E fazendo aqui a equação dessa malha, a gente tem que menos VTH mais 10i mais 5i tem que ser igual a 0, que nos dá uma corrente de 1,1 ampere. E o VR5, ele é dado por 5, que é a resistência, vezes I, logo ele é 5,5 volts. Então, substituindo aqui esse valor na nossa equação de potência, a gente acha que a potência é 6,05 watts. Então, pessoal, a gente fica por aqui. E na próxima aula, a gente vai ter o equivalente de Norton e a máxima transferência de potência. E qualquer dúvida, pode enviar e-mail para o petelétrica@ufba.br ou deixar comentado aqui no canal. Então, até a próxima.